Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A cada dia que passa, cresce o número de presos por tráfico de drogas no país. Levantamento da Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado mostra que quase a metade da população carcerária cumpre pena por esse delito. Para abordar o assunto, convidamos o promotor de justiça, Amilcar Macedo. Doutor Amilcar, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Prazer também é meu, Marcos, estar de volta. E esse é um assunto bastante interessante. Em verdade, o tráfico de entorpecentes, ele é um dos cinco crimes cuja população carcerária se identifica no Estado. Além do tráfico, nós teríamos o latrocínio, o homicídio, o roubo e o estupro. Seriam esses os crimes que mais povoam o sistema carcerário. Na parte de tráfico, nós temos cerca de 12.200 apenados homens e 1.800 mulheres. Já se verifica um incremento do número de mulheres. 600 desses condenados são reincidentes. Isso quer dizer que a maioria, a esmagadora maioria, são primários. E por que são primários? Porque, e aí é que nós vamos ver ao longo do programa, né, que me parece assim, há um equívoco nessa política de encarceramento. A esmagadora maioria desses 14 mil presos por tráfico de entorpecente, cerca de 95%, são soldados do tráfico. São aquelas peças de fácil reposição. É o vaporzinho ali da esquina, é o aviãozinho, é o consumidor vendedor. Tá? Então, isto é que nós temos que nos preocupar, né, e repensar esta política de encarceramento. Pois o quadro que eu lhe trago aqui é impressionante no Estado. Ele é o seguinte: nós temos mais de 29 mil apenados no Rio Grande do Sul e quase 14 mil estão presos por tráfico de drogas. Qual é a sua análise sobre isso? Pois o que isso nos diz, né? Que nós tivemos um incremento muito grande, né, no crime de tráfico de entorpecente. Há 5 anos atrás, nós tínhamos pouco mais de 1.000 condenados por tráfico de entorpecente. Nesse período de 5 anos, nós crescemos mais de 1.000%. E se nós formos verificar, Marco, a população carcerária, 95% destes presos por tráfico de entorpecente são pequenos, como eu disse, pequenos consumidores vendedores, são soldados do tráfico. Né? E esse é um dado bastante interessante, que se nós olharmos os índices de criminalidade, e o ideal seria que nós fizéssemos um apanhado também de 5 anos, mas a Secretaria de Segurança divulgou agora os índices de criminalidade do ano de 2011 em relação ao ano de 2012, e nós tivemos um incremento neste comparativo, um aumento de 17% no número de homicídios, aumentaram os roubos à mão armada, aumentaram os roubos de veículo, aumentou o furto de veículo, nós tivemos um incremento nos assaltos a banco, nós tivemos um incremento nos assaltos a postos de gasolina. Então, o que isso quer nos dizer? E ao lado, a par disso, houve um incremento nos condenados por tráfico de entorpecente. Isso quer dizer uma coisa: esta política de encarceramento, ela está equivocada. Eu não estou aqui dizendo que ela não deve existir, só que ela não deve ser a única política do Estado. Que hoje nós só temos esta política, que é a política repressiva. Veja bem, a polícia trabalha bem, tanto a ostensiva como a repressiva, porque cresceu o número de encarceramentos, mais de 1.000%. Nós saímos lá, como eu disse, de um patamar de pouco mais de 1.000 presos para 14 mil. Então, as polícias trabalharam. Fundamentalmente a polícia ostensiva, porque se o maior número de apenados são desses pequenos vendedores, né, significa que as maiores prisões são feitas pela polícia ostensiva.
né? Como eu disse, o vaporzinho ali da esquina, o aviãozinho, é o consumidor vendedor de entorpecente. A polícia repressiva também trabalhou bem, o Ministério Público processou e o Judiciário condenou. E aí vem a pergunta, poxa, mas se tudo isso funcionou, por que que a criminalidade aumentou? Por que que a sensação de criminalidade aumenta? Porque nós estamos apenas com uma política de encarceramento para enfrentar a criminalidade. E isto por si só não funciona. Como o senhor colocou no início, em 5 anos houve um aumento de 1000% no número de presos que cumprem pena por esse delito. Aumentaram as apreensões de drogas, aumentou o número de pessoas presas na cadeia, mas o que interessa à sociedade? O aumento da população carcerária ou nós enfrentarmos uma solução? Veja bem, Marco, por que não se tem uma política de longo prazo de segurança pública, né? Nós vemos aqui no estado, por exemplo, cresce um número de homicídios numa determinada região, se faz uma força-tarefa, se coloca ali um incremento no número de policiais por 1 ou 2 meses, né? E passados esse mês ou 2 meses, os policiais saem dali. Isso é o que nós chamamos de enxugar gelo em matéria de segurança pública. Por que não se tem uma política de segurança pública de longo prazo? Porque há um gargalo aí, né, neste ciclo das eleições, né? Uma política de longo prazo, ela demandaria 6 anos, 8 anos, 10 anos, longo prazo para se termos retorno. E isso não é interessante para os governos, porque a cada 4 anos nós temos eleições. Então, este ciclo da eleição impede que essas políticas de longo prazo sejam tomadas. Até porque uma política de longo prazo, ela tem um revés no início e vai dar uma boa margem lá no futuro. E isto não é interessante do ponto de vista político, né? Você vê assim, ó, nós temos encarcerados hoje 93%, quase 94%, homens e o restante de mulheres, 6 ponto alguma coisa ali de mulheres. Destes, Marcos, 66 são brancos, apenas 12% são pretos. Então isso desmistifica aquela história que sempre se ouve, né, que só vai para a cadeia pretos. Não, vão para a cadeia todo o segmento da sociedade. A reincidência do total dos apenados do Estado é de mais de 66%. Como tu perguntasse ali, a questão do por que isso acontece, né? O que é importante para a sociedade? Para a sociedade é importante que nós tenhamos uma política de longo prazo. E eu quero falar depois, mais tarde, eu sei que tu tem outras perguntas aí, sobre a questão fundamental, que é o nível de escolaridade desses apenados. E o senhor acredita apenas na repressão? Eu digo isso porque os traficantes utilizam pessoas primárias, claro, que não têm um currículo, né, policial. Exatamente. Então, pegando o gancho, né, que eu já te falava, né, nós temos, Marco, um dado muito interessante. 66% dos apenados no Estado ou são analfabetos ou têm um ensino fundamental incompleto. 19% tem o ensino fundamental completo e o ensino médio, até o ensino médio incompleto. Isso nos dá o seguinte número total: 85% não tem o ensino médio. Então me parece o seguinte, uma política séria de segurança pública deveria investir em educação. Né? E eu me lembro que há anos atrás, né, existia até um mantra que se dizia a cada escola que você constrói é um presídio a menos que você tem que construir no futuro. E isso é verdade. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, 66% das pessoas que estão encarceradas hoje no Estado não têm o ensino fundamental completo. E aí eu te pergunto, hoje neste mundo globalizado, em que nós precisamos nas empresas, cada vez mais as empresas precisam de pessoas qualificadas, pessoas com um nível de escolaridade maior, qualificadas para o desempenho daquela atividade empresarial. Nós temos uma população de 66%
que equivale a mais ou menos 18 mil apenados com ensino fundamental incompleto, você chega à conclusão seguinte: ora, com o ensino fundamental incompleto, essas pessoas vão receber o quê trabalhando? Salário mínimo. E eu me lembro uma vez, né, e a experiência nos diz isso, um jovem, numa sala de audiências, ele me disse assim: doutor, eu recebo R$30 por dia e mais 5 pedras de crack para o meu consumo, para eu vender, R$30 por noite, desculpe, e mais 5 pedras de crack para o meu consumo. Ora, se ele recebe R$30 por noite, ele ganha R$900 por mês. Quer dizer, ele está ganhando mais do que se ele fosse ter uma atividade no mercado formal de emprego. Ele ganha quase o dobro do que se ele estivesse empregado formalmente. E não precisa trabalhar de dia, ele trabalha só à noite. Quer dizer, então isto leva aquela pessoa que tem um grau de escolaridade muito baixo a entrar para esse mercado, porque ele é um mercado lucrativo. E é importante que as pessoas saibam as causas, né, relacionadas ao tráfico de drogas. O senhor falou das mulheres. Aumentou o número de mulheres que se arriscam no tráfico. Mulheres que nunca cometeram um crime sequer. Exatamente pelo mesmo motivo, né? Essas pessoas, nós temos esse nível de escolaridade, abrange as mulheres também, né? Nós temos hoje no estado aqui, apenas 7% dos presos estudam. Então você tem o quê? De um universo de 29 mil apenados, quase 30 mil, apenas 2 mil apenados estudam, né? Trabalham, Marco, apenas 1/3 dos apenados trabalham. Então você não tem como recuperar essas pessoas para o mercado de trabalho com um nível de pessoas estudando no regime prisional, né? Presos, encarcerados, estudando com um pouco mais de 1.800 pessoas estudando. E aí as mulheres que veem lá seus maridos encarcerados, né, não tem como sustentar sua prole, também acham mais fácil, porque é mais fácil ganhar 30 ou 40 reais por dia vendendo peteca de crack, né, vendendo lá uma pedra de crack, uma peteca de cocaína, do que ela, por exemplo, pegar de empregada doméstica, que ela vai ganhar muito menos que isso, né, ou ela trabalhar, até porque para trabalhar no emprego formal, como atendente ou como vendedora, ela vai precisar de uma qualificação que ela não tem. Né? Então me parece o seguinte: nós precisamos investir, e os países asiáticos, né, já fizeram isso há muito tempo. Nós precisamos investir maciçamente em educação, porque senão nós não vamos reverter este quadro. Nós temos hoje apenas uma política repressiva, é prender, prender e prender, e cada vez se prende mais e cada vez vai se prender mais. E os índices de criminalidade não vão ceder, porque a política está equivocada. Há quem diga também que muitos delinquentes preferem traficar do que roubar, por exemplo, porque há o enfrentamento com a polícia, aumenta o risco de morte, claro, nesse choque, e também no tráfico muitas das vítimas protegem o traficante. Com certeza, né? A vítima, por exemplo, qual é o perfil da vítima no tráfico? Ele é consumidor. Já no assalto, não. No assalto, a vítima está sendo despojada dos seus bens, ela está sendo subjugada, né? Um assalto à mão armada, você encosta uma arma para despojar os bens da pessoa. Mas ela não está em tese, às vezes, e normalmente não acontece isso, ela não está colaborando, tanto que às vezes as vítimas são mortas. Agora no tráfico não. No tráfico, a vítima do tráfico é o consumidor. Quer dizer, ele faz ali uma troca, ele troca dinheiro por droga, ele faz um escambo, na mais das vezes, né? Troca lá, como se vê na Cracolândia em São Paulo, né? E aqui nos morros em Porto Alegre, né? O sujeito troca televisão, ele troca panela, ele troca tênis, ele troca óculos, ele troca celular por droga, né? Então ele, digamos assim, ele é o parceiro comercial do traficante. Por isso que os perfis são completamente diferentes, né? E se você verificar, Marco, dessas pessoas que eu falava que estão encarceradas, né, em que o nível de escolaridade é mais baixo, apenas para comprovar isso, cerca de 18% dessas pessoas se dizem auxiliares de serviços gerais. 13% se dizem outros.
Então, às vezes estima-se que esses outros sejam pessoas que sejam desocupadas. E 10,88 são serventes. Quer dizer, para desempenhar essas funções de servente, né, de auxiliar de serviços gerais, você precisa ter um nível de escolaridade bastante baixo. Então, eu volto a dizer, nós temos um problema sério de falta de educação formal dentro do presídio. Há um outro dado também que eu quero lhe trazer, que é do Departamento Nacional Penitenciário. Em 2005, nós tínhamos, para cada 10 pessoas presas, um apenas detido por tráfico de drogas. Claro. Hoje nós temos, de cada 4 pessoas presas, nós temos uma pessoa detida por tráfico de drogas. Quer dizer, isso mostra que a droga está dominando. A droga está disseminada, porque ela é um negócio, né? E veja, por exemplo, que o empreendimento, né? E isto é um empreendimento, o empreendimento migra, né? E ele é sujeito a falhas. Todo empreendedor ele tem reveses às vezes. No Rio de Janeiro, por exemplo, Marco, a economicidade da droga, ela demanda e demandava, né, um custo muito alto, com armas, demandava um custo com contratação de pessoas, demandava um custo ali nos morros, né, com aquela assistência que o tráfico fazia, ocupando às vezes de Estado, né, demandava um custo com munição, né, demandava um custo com advogados das pessoas que eventualmente eram presas. Hoje esse perfil mudou, né? Hoje, estão, assim como uma empresa, está mudando o nicho de atendimento, passando apenas para a venda de varejo, tipo aquele vendedor antigo, né, que ia de mala vender nas casas lá. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, o que isso nos diz? Que nós temos que atacar, e para diminuir essa questão, não adianta só a política de encarceramento, não adianta só prender o jovem que está ali na esquina, o aviãozinho, aquele rapaz que não tem estudo, que se ele for trabalhar ele vai ganhar pouco. Nós precisamos atacar a economicidade do tráfico. E como é que você faz isso? Atacando pela via da lavagem de dinheiro, né? Atacando as fontes econômicas do tráfico. E eu volto a dizer o que eu disse lá no início, 95% dos nossos presos por tráfico de entorpecente são vapores, são aviõezinhos. Os demais 5% estão na escala de cima do tráfico, que são os gerentes, e os chefes, então, nem se fala, são muito poucos. Por quê? Porque a nossa polícia não tem ainda a total capacidade de quebrar economicamente essas quadrilhas, né, e organizações de tráfico de entorpecente. Então nós estamos partindo por uma política apenas de enfrentamento. E esta não é a melhor política, né? A política de enfrentamento, corpo a corpo, não deve ser a melhor. Nós temos que investir em outras formas de enfrentamento do tráfico. Pois é que está. O senhor falou no Rio de Janeiro, ocupações de favelas e até mesmo ações como a que foi feita em São Paulo, na Cracolândia. O senhor acha que ajuda a diminuir o tráfico de drogas? Bem, como eu disse, Marco, isso digamos assim, é um ciclo, né? O que acontece? Eu disse lá no início, né? A polícia trabalha bem, a polícia ostensiva, a polícia repressiva, o Ministério Público, o Judiciário condena, aumenta a população carcerária, e esses números que nós falamos aqui são de condenados, né? Não são de presos provisórios, são de condenados. Aumenta toda essa população, mas os índices de criminalidade não diminuem. Por quê? Porque cada uma dessas instituições é como se fosse assim um cachorro correndo atrás do rabo, né? Apenas é uma atividade que ela tem um fim em si mesma, né? E não redunda lá no índice de criminalidade, que é o que a sociedade quer. Agora nós tivemos a notícia de que a polícia, lá na Cracolândia, em São Paulo, passou lá cerca de 1 ou 2 meses monitorando, fazendo filmagens, identificando quem são os traficantes, quem são aquelas pessoas que vendem, que não consomem, só vendem. Este é o trabalho que se precisa para se reduzir o índice de drogas, né, no mercado. É você estancar o tráfico, retirar aquele que, não só o pequeno
entregador, né? Como se diz ali, que ele é uma peça fácil de reposição para o traficante. Não só tirar ali o vapor, o aviãozinho, aquele que vai fazer a entrega, aquele, como eu digo, né, como eu chamo de consumidor-vendedor. Não é só esse que nós temos que pegar, né, na política. Nós temos que ter uma política de enfrentamento dos demais andares da criminalidade voltada para o tráfico. Retirar de lá o gerente da droga, aquele que é o grande distribuidor, retirar o grande traficante e, fundamentalmente, atuar nas fronteiras, impedindo que a droga entre no país e entre no Estado. Agora, para isso, você precisa trabalhar com inteligência. Para inteligência policial, né? Precisa trabalhar com instrumentos de inteligência policial. E hoje, infelizmente, nós até temos esse tipo de enfrentamento, mas ele é muito pequeno em relação, percentualmente falando, ele é muito pequeno em relação à maioria. Então é mais fácil trabalhar no enfrentamento ali da polícia ostensiva, do pelotão de operações especiais, que pega na esquina ali o sujeito que está ali vendendo a droga, né? Que tem, e é uma outra coisa que eu critico também, que tem aquela máxima, né? E eu sempre digo isso, quando você permite que que o policial mate, quando você permite que o policial entre na residência, porque se diz que o tráfico é um crime permanente, então você permite que o policial adentre na residência do cidadão à noite, por exemplo, né, no horário noturno, você está permitindo que ele negocie. Quando você permite que o policial mate, você está permitindo que ele não mate. E ele não vai matar como? Por corrupção. Quando você permite que o policial adentre na residência de alguém altas horas da noite, você está permitindo que ele enxerte droga, se ele chegar lá e não encontrar droga alguma. Então, esta política está equivocada. Tá? E isto causa o quê? Causa naquela população onde o policial está exercendo, ele não vai ter o apoio da população. Claro. Então, toda vez que um policial receber uma informação de que em tal local há um movimento de tráfico, alguém está traficando, ele tem que passar aquilo para uma equipe de inteligência que vai monitorar aquele local por um dia, por 2 dias, sim, vai verificar o movimento, vai pedir um mandado de posse desses elementos de convicção e vai adentrar na residência. Claro. Mas não chegar lá e entrar, se ele não encontrar nada, ele vai enxertar. Isso é muito perigoso. Outra coisa, doutor Amilcar, rapidamente, é importante também saber identificar a droga para venda e a droga para consumo. Pois é. Porque dependendo do flagrante que é lavrado, né, isso ajuda a aumentar o número de pessoas presas provisoriamente. Isso me parece que nós temos que refletir sobre isso, né? Hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei em que aumenta a pena. Né? E eu vi até que o governo requer, né, está querendo que aumente a pena para o grande traficante, mas mantenha para o pequeno usuário. Isso nós temos que refletir, né? E definir o que é o pequeno traficante, né? Aquele que se mistura, se confunde com o usuário. Porque se nós verificarmos, eu te disse isso no início, 95% dos nossos presos hoje no sistema prisional são desses pequenos usuários. Nós temos que fazer uma reflexão séria com a sociedade para que se defina exatamente o que é esse pequeno usuário. Como já existe, por exemplo, em Portugal. Não estou dizendo que nós temos que importar, né, este modelo português, mas temos que refletir sobre isso, com certeza. Para terminar, outra coisa é que o traficante tem um perfil diferente também dentro da cadeia. Sim, o traficante, ele pelo menos este traficante, né, e nós dissemos lá no início que apenas 600 desses são reincidentes, eles entram para lá cruz, entram para não estudam lá dentro, não trabalham lá dentro, entram para uma escola de criminalidade. Então o perfil dele realmente é diferente. Não estou falando aqui do grande traficante. Esse manda matar de dentro do presídio, esse manda roubar de dentro do presídio. Estamos falando da esmagadora maioria da população. Eles estão lá numa escola de criminalidade, né? São cruz, entram para lá como consumidores, vendedores e saem de lá profissionais do crime. Me parece, Marco, que nós precisamos repensar o artigo, e eu sempre digo isso, repensar o artigo 144 da Constituição. As guardas municipais, né, o Estado já está, digamos assim, impossibilitado economicamente, né, orçamentariamente, de aumentar o número de policiais. Isso é notório.
Né? Nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul um déficit de 28%, diminuiu o orçamento empregado em segurança pública. Isso dado as dificuldades do Estado. Então nós temos que repensar o artigo 144, pensar nas guardas municipais atuando como polícia ostensiva também. E repensar essa dualidade de polícias, né? Polícia militar e polícia civil. Nós temos que caminhar para um projeto de polícia única, né? Porque as polícias não se conversam, né? As polícias não trocam informações, disputam entre si, e isto pesa contra a segurança pública. Ok, promotor de justiça Amilcar Macedo, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!